palavra do Senhor nos diz assim, sobre o falar, sobre sabedoria, sobre como conversar. Às vezes você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa bem-sucedida, sabe? Mas você não sabe falar. Você não sabe falar com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho. Quando você abre a boca para falar, assim, em regra você arruma uma briga, em regra você arruma uma encrenca ali. E a palavra do Senhor nos diz assim, lá em Provérbios 16:32. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar o espírito que está em você do que conquistar uma cidade. Não adianta você mostrar suas conquistas, mostrar os seus diplomas, mostrar tudo que você tem, mas na hora de tratar com a sua família, você é uma pessoa insuportável. Você é uma pessoa grossa. Na hora de tratar com seu marido, na hora de tratar com seus pais, você é uma pessoa totalmente mal educada. Você é rígido no falar. A palavra de Deus também diz assim lá em Gálatas 22-23, mas eu só quero falar para você sobre a mansidão e o domínio próprio. Você precisa aprender a dominar os seus sentimentos. Seus sentimentos de raiva, seus sentimentos de insatisfação, seus sentimentos de derrota. Quantas vezes você está no seu trabalho e falam alguma coisa para você que você se desagradou do que falaram para você, você já sai imediatamente. Eu tenho certeza, sabe, às vezes, na maioria das vezes, você precisa ter rosto de pedra no seu trabalho. Às vezes você precisa ter cara de Mona Lisa, dependendo da situação. Como assim cara de Mona Lisa? Às vezes você tem que aprender a segurar e a guardar os seus sentimentos. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Você não pode sair por aí falando, dá vontade, né, meu irmão? Mas nós não podemos falar tudo aquilo que achamos ou que pensamos. Às vezes nós precisamos ter sabedoria no falar, sabedoria no agir, como falar, isso. Às vezes você está perdendo a oportunidade do seu trabalho, às vezes quem sabe você está solteiro, às vezes quem sabe você está à beira aí de um divórcio. Por quê? Porque você não sabe tratar com seu esposo, porque você não sabe tratar com sua família. Quem sabe você que está aqui já é cristão e você não consegue ganhar ninguém para Jesus ou não consegue influenciar ninguém através da palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas olham para você e falam, poxa, se fulano de tal fala assim, se fulano de tal age assim, cadê aquele que está na palavra de Deus? Aquilo que? A mansidão e o domínio próprio. O mundo vai cobrar isso de mim, de você. O mundo vai cobrar isso de nós. Vai perguntar, cadê o domínio próprio daquela pessoa? Por que é que ela está assim? Por que é que ela fala isso? E a Bíblia também nos ensina de maneira carinhosa. Lá em Provérbios 25. Provérbios é um livro de sabedoria. Provérbios 25:28 fala: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Você precisa aprender a dominar os seus impulsos. Você precisa aprender a dominar os seus desejos. Você não pode sair por aí fazendo as coisas que você quer. E hoje eu quero compartilhar um texto rápido aqui com você. Eu disse para você que essa live seria rápida. E eu quero compartilhar esse texto com você, que está lá no livro de 1 Samuel 25:2, que fala sobre Nabal. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços que lhe disse: Sube ao Carmelo, ide a Nabal, pergunta-lhe, em meu nome como estás? Direis aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo que possuir tenha paz. Tendo ouvido o que tens, tosqueadores, e os teus pastores estiveram conosco, e nenhum mal lhes fizemos. Veja só, Davi falou bem assim para esse homem, era um homem rico. Eu vou resumir a história para você, porque o texto é longo. Nabal era um homem rico, um homem de posses. Nabal estava dando uma festa na casa dele. Era aquela festa que, sabe, você falava, eu queria pelo menos ali uma coxinha daquela festa, ou um pedaço de picanha daquela festa. E Davi estava acampado próximo à propriedade deste homem muito rico, que tinha uma esposa, diz a palavra de Deus, muito formosa, tá? E sensata. O homem tinha uma mulher bonita, mas esse homem ele era virado capeta. Resumindo no linguajar de hoje, a Bíblia diz que esse homem, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Imagina um homem duro e maligno em todo o seu trato. Nabal não era nada simpático. Nabal não era nada legal. Ele era rude com a sua esposa.
Era rico e arrogante. Não sabia falar. Eu presumo que não fala, mas presumo que tratava também os seus funcionários com grosseria. E Davi pediu que ele oferecesse almoço para ele e para o exército dele que estava por ali acampado. Até porque o exército de Davi protegeu ali os pastores de ovelha que cuidavam do gado, ali das criações de Nabal. E mesmo recebendo essa notícia, meu irmão, quando Nabal recebe essa notícia, Davi naquela época ele ainda não era rei de Israel. Cuidado com quem você fala e como você fala. Porque quando Nabal falou com Davi, Davi não era rei de Israel. Quem sabe você está falando hoje com alguém que ainda ele não é rei, mas ele pode ser coroado a qualquer momento. E quando ele for coroado, ele vai lembrar da maneira com que você tratou ele. Cuidado com o que você fala, que quem sabe a pessoa que você está tratando pode ser o seu chefe no futuro. Quem sabe essa pessoa que está te observando pode ser sua esposa no futuro, ou seu esposo no futuro. Cuidado com a pessoa que você acha na fila do supermercado e você começa por aí destratar ela ou arrumando briga, você está entendendo, por aí. Isso pode dar problema para você. E a Bíblia diz, olha só o que esse homem falou para o servo de Davi que foi lá. E respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne, das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vens? Tirou, grandão. Foi lá, não deu nem conversa para Davi. Falou, não vou dar, é louco, quer comer da minha carne, nem conheço. Assim, ele sabia quem era Davi, mas essa era uma maneira arrogante de ele dizer, poxa, quem que é esse cara? Esse cara tá achando que é quem? Meus irmãos, Davi era um sanguinário. Davi entrava nos vilarejos, ele matava sem piedade, meus irmãos. Davi, se você falasse pegou aqui, Davi era espada no pescoço. Davi era sangue no olho, Davi era bravo. E o homem me vai lá, me desafia um cara desse, com um exército, com espada. Olha só a falta de sabedoria desse homem, a falta de trato, Ele precisava ter falado tudo isso, quem é Davi, afrontado o homem? Não, ele podia falar, olha, felizmente, olha só, a comida que tem aqui não dá para você não. Ele poderia ter falado, mas não. Este homem, embora fosse rico, embora tivesse posses, ele não tinha sabedoria no falar. Este homem era o quê? Arrogante. E esse homem arrogante mandou esta mensagem para Davi. Falou, quem que é Davi? Nem conheço esse Davi, não vou dar da minha carne, não vou dar da minha festa, não vai ter nem um quibe. Mais ou menos nesse sentido. Não vai ter coxinha nenhuma. Não vai ter quibe, não vai ter coxinha, não vai ter nada, não vou dar. E mandou o servo dele levar esta mensagem para Davi. E olha o serviço mal feito. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram. Após Davi, uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Olha só que coisa. Insultado Davi, após pedir mantimento para aquele homem rico fazendeiro, que esnobou Davi, que foi tolo ao falar, que não soube tratar com Davi. Esse homem arrumou uma briga. Era melhor, meu irmão, dar um pedaço da carne ou colocar a vida em risco? Porque agora a vida daquele homem, de toda a família, de todos os servos daquele homem estava em risco. O que você acha melhor? Dividir o pão ou arrumar confusão, ou desafiar o capeta para te matar? Era ter dado carne para esse povo comer. O homem tinha sobrando. O homem era rico. O homem tinha sobrando. Mas a arrogância dele foi maior do que os bens dele, do que tudo que ele tinha. E a palavra do Senhor diz o seguinte, olha só. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou Abigail. Abigail, como eu disse para vocês no início do texto, que era esposa de Nabal, formosa, tá? Diz a palavra de Deus, uma mulher sensata, vendo a burrada que o marido dela fez, sabendo que o exército já estava vindo para matar. Olha só. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto um mensageiro a saudar o nosso Senhor. Porém, disparatou com eles. Aqueles
Homens, porém, não têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias em que tratamos com eles, quando estava no campo. E aí voltou o servo e falou: olha, Abigail, seu marido distratou, tá? O servo de Davi que veio aqui pedir comida. Seu marido não deu comida para o servo. Davi ficou irritado e tá subindo aí Davi com toda a tropa dele para matar todo mundo. Uma palavra maldita, uma palavra dita de maneira grosseira pode causar morte na sua vida. Pode ser o fim da sua vida. Então tu precisa vigiar o que você fala, como você fala e com quem você fala. Meu irmão, se a pessoa tem título, dá a honra do título para essa pessoa. Se você está falando com a autoridade, eu estou falando com o prefeito, o prefeito é corrupto. Independente se ele é corrupto ou não é, se isso é verdade ou mentira, você deve obediência para essa autoridade, e essa autoridade precisa ser tratada com respeito. O guardinha do banco não passa de um comedor de feijão, porque eu não quero nem saber quem é fulano de tal. Não. Respeite cada pessoa no seu posto. Fale com educação com quem tem que falar. Seja bom, seja educado no trato com as pessoas. Não seja iracundo. Não se ira com a pessoa com facilidade. Você precisa ser dominado pelo Espírito Santo. E Nabal foi lá, fez esse serviço tudo mal feito, esnobou Davi, falou que não ia dar comida, falou quem era Davi, que nem conhecia Davi. Quem que é filho de Jessé? Imagina falando pra você. Tati, imagina falando para você quem que é filho de Jessé. E foi assim que este homem perguntou para o servo de Davi: quem que é Davi? Quem que é filho de Jessé? Nem conheço. E, infelizmente, a palavra do Senhor diz que Davi ficou irado com essa postura. Davi ficou irado com esse trato. Davi ficou irado com esse pronunciamento. E a palavra do Senhor diz que uma mulher teve que ir lá desfazer o serviço mal feito de seu marido. E essa mulher imediatamente foi no celeiro, pegou tudo que tinha que pegar. A palavra do Senhor diz que ela, Abigail, dentre os moços de Nabal, anunciou Abigail, mulher dele, dizendo a Davi: enviou ao deserto mensageiro para saudar o nosso Senhor. Abigail já foi ao encontro de Davi, de maneira totalmente humilde. Abigail foi desfazer aquilo que foi mal falado pelo seu esposo, para ver se livrava toda aquela família da morte. Abigail não era só uma mulher bonita, não era só uma mulher formosa, mas era uma mulher sábia. Senhores, não adianta tu ser uma pessoa bonita, não adianta tu ser uma pessoa formosa, não adianta ser uma pessoa estudada, que é bilíngue, que fala 5, 6, 7, 8 línguas, não adianta você ser uma pessoa viajada, não adianta tu ter posses se você não tem sabedoria ao falar e ao tratar. Nós precisamos ter sabedoria ao falar e ao tratar. Não adianta tu ser um chefe, ou sei lá, você hoje administra uma grande empresa e você não sabe tratar com os seus funcionários, os seus subordinados. Não adianta você, empregado, que hoje está lá no cargo, lá embaixo da empresa, o pior cargo da empresa, e se você quer subir, se você quer um cargo melhor, você vai precisar se posturar, você vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a ouvir e vai ter que aprender a se calar. Existe momento para tudo, meus irmãos. Existe momento que tu fica quieto, existe momento que você fala. Existe momento que você domina a ira, que você domina o ódio, que você domina aquilo que está em você. E voltando no texto, Abigail encontrou Davi, se jogou nos pés de Davi, falando: Davi, não faz isso não, tá aqui a comida, meu marido que não sabe falar, foi lá, desfez o mal feito. Se humilhou diante do homem e foi direto na vaidade de Davi. Falou: Davi, eu tenho certeza que você vai ser ungido a rei. Você vai querer ficar com esse serviço, com mancha no seu currículo. Você vai matar eu, meus filhos, meus servos e meu marido. E depois, Davi, quando você for ungido a rei, como é que vai ser isso? Essa mulher fez isso, meus irmãos. E você sabe que Davi, a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 25, 18. Então Abigail tomou toda a pressa, 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas. Ele vai falando que a Abigail esvaziou a despensa, tá? Com medo de morrer. A Abigail catou todos os todinhos que tinha lá e partiu para encontrar Davi. A Abigail saiu, nem falou nada pro esposo, que ela não era besta. O homem já tinha falado o que tinha falado. O homem era virado cão. Ela não ia falar ainda, né? Que ia lá desfazer o serviço mal feito dele, né?
pegou todas as galinhas caipiras, todos os jumentos, catou tudo e foi ao encontro de Davi. E a Bíblia diz no 26, que Davi disse: pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma fosse pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te com as tuas próprias mãos, como Nabal seja os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. E lá no final, a Bíblia diz bem assim, lá no 35, então Davi recebeu a mão de Abigail, o que lhes havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, e bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Falou: Abigail, pode ir. Abigail, tu é uma mulher sensata. Não vou matar os teus servos, não vou matar o teu esposo, não vou acabar com a sua descendência por causa da sua sabedoria. Porque tu soube falar, Abigail, porque você sabe falar, Abigail. Meus irmãos, tem um monte de filhos que não conseguem as coisas com os pais, porque não sabe falar com os pais. Tem um monte de esposo e esposo que não consegue as coisas com os esposos, porque não sabe como falar. É arrogante no trato, é prepotente, é vaidoso. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser afrontado. E a palavra do Senhor diz assim, lá nesse caso, sabe o que aconteceu com este homem que tratou mal, com Nabal, que tratou mal o servo de Deus? E cuidado com quem você fala, quem sabe você está xingando um servo de Deus. Você fala: mas o servo é isso, meu irmão, deixa o servo para lá, mas o pastor peca, o padre peca. Para de cuidar da vida dos outros, toca a sua vida. Para de cuidar da vida de autoridades que é constituída por Deus. Por mais que ela não esteja fazendo a vontade de Deus, toca a sua vida e deixa essa pessoa cuidar da vida dela para lá. E diz a Bíblia lá em 1 Samuel 25, 39. Ouvindo Davi que Nabal morreras. O homem não morreu, meu irmão. A palavra do Senhor diz que Deus petrificou o coração de Nabal e matou Nabal por causa da afronta que ele fez com Davi. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la como esposa. Olha só que situação. Lê esse texto na íntegra, porque nós vamos encerrar aqui agorinha. E você precisa ler esse texto com calma. Tá lá em 1 Samuel 25, a partir do 2. Meu irmão, Davi não só matou, perdoou por causa da mulher do cara. Deus foi lá, castigou Nabal, que afrontou Davi. E depois de castigar Nabal, que afrontou Davi, tá? Deus matou Nabal. E Davi, sabe o que Davi fez? Davi se casou com a esposa de Nabal, meu irmão. Tá? Ainda, olha, Abigail se livrou de um marido demoníaco, de um marido peste, que era Nabal. De um marido difícil, por causa da sua sabedoria, da sua humildade, tá? E ainda de lambuja, ainda casou-se com um rei. Tem coisa melhor, meus irmãos? Não tem. Vale a pena ser sábio. Vale a pena ter sabedoria no falar. Vale a pena confiar em Deus e esperar a justiça dos céus. A palavra do Senhor diz aqui, ó, ainda Davi fala bem assim, ouviu Davi em que Nabal morreras e disse: bendito seja o Senhor que pelejou a causa da afronta que recebi de Nabal. Davi, ele poderia ser sanguinário, Davi poderia ser bravo, Davi poderia ser guerreiro, Davi era aquele cara que matava todo mundo, que ele matava mesmo, tá? Era normal, viu, gente? Assim, matar os outros naquela época, tá? Guerra, essas coisas, matar era comum. O povo matava naquela época, chegava e matava e pronto. Era normal matar. E Davi, mesmo sendo um guerreiro, mesmo sendo um sanguinário, mesmo sabendo manusear a espada, diz a palavra do Senhor que Davi se retratou, mesmo sendo afrontado, mesmo as pessoas rindo dele, ele não matou Nabal, Deus fez justiça e Davi ouviu a palavra de Deus. Deus fará justiça com as afrontas que as pessoas às vezes fazem com você. Você só precisa ser sábio. Antes de você arrumar uma briga, uma confusão no seu casamento, antes de você arrumar uma briga no seu trabalho, antes de você, sei lá, trocar o produto que você comprou na Black Friday, que é bem provável que alguém comprou algum produto, às vezes a gente compra, vem estragado, tu vai lá querendo matar o vendedor. Tem pessoas que começam a brigar com o vendedor. Para de brigar com o vendedor, procura o gerente, quem resolve.
Para de bater boca com a moça da Vivo, com a coitada da atendente que tá lá. Pede para falar logo com o supervisor, que a atendente tá lá, coitada, mais treinada como um robô do que nunca para falar aquilo. Se você sair daquela linha, ela nem vai conseguir se defender. Para de oprimir as pessoas. Para de brigar na fila do supermercado. Para de bater a porta na cara dos outros, empurrar as pessoas na fila, alterar a voz. Tenha sabedoria no falar. Tenha sabedoria no entrar e no sair. Sabe, meus irmãos, hoje eu falei o seguinte para a Caterine, minha filha, para encerrar aqui, tá? Aguenta mais 5 minutinhos aí. A Caterine, ela queria comer bolo de pote. E ela chegou no pai dela. Ela queria um doce. Tava na larica do doce aqui hoje à tarde. Ela chegou no pai dela gritando: pai, eu quero bolo, porque eu não aguento. E brava, e brigando com o pai dela. E eu chamei ela. Falei: Caterine, vem aqui e observa. E fiz uma simulação para ela. Falei: Caterine, se você chega no seu pai, briga com ele, grita com ele, manda ele comprar um bolo de pote para você. Você acha que ele compraria um bolo de pote para você? E ela parada, me olhando. Falei: agora eu vou te dar uma outra versão. Cheguei no pai dela, falei com o pai dela com muita tranquilidade, com muita educação, beijei o pai dela e falei: e agora, Caterine, qual desses pedidos você acha que o seu pai ele vai escutar? O que você gritou com ele, ou o que você falou de maneira educada, mansa, ainda você foi lá e encerrou com um beijo. E ela pegou, riu, você tá entendendo? E saiu, sabe, brincou, ficou toda com vergonha. Meu irmão, o que você acha? Vai ser gritando com sua esposa, com a sua esposa, com os seus filhos, que eles vão te obedecer? É batendo de vassourada que eles vão te obedecer, que eles vão te respeitar? O respeito você não ganha pela força, você ganha pela sabedoria. Se você quer respeito, você precisa dar o respeito. Se você quer ser uma pessoa, se você quer ser ouvido, você precisa aprender a ouvir. Se você quer ganhar presentes, você precisa começar a dar presentes. Se você quer ser tratado com fineza, com trato, você precisa aprender a tratar as pessoas assim. E eu encerro aqui com Provérbios 29:11, que fala o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Não dá vazão à sua ira. Uma coisa é você pensar que, eu queria matar meu irmão. Uma coisa é matar o seu irmão. Uma coisa é estar na sua mente e você falar: eu podia xingar fulano de tal. Uma coisa é você xingar. O problema não está naquilo que você pensa, o problema está naquilo que você exterioriza. O problema não está naquilo que você gostaria de fazer, o problema está naquilo que você faz. Quando você começa a praticar, aí as coisas ficam tensas para o seu lado. Aí as coisas ficam feias. E a receita, meu irmão, que eu aprendi até aqui, porque eu era uma pessoa muito iracunda. Eu já arrumei briga no trânsito, eu não sou santa não. Eu queria falar para vocês que eu não sou santa não, porque eu já dei trabalho, mas a misericórdia do Senhor, sabe? Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tem me dado mansidão e autocontrole. Porque eu já andei mais de 10 km correndo atrás de um carro, tá? Pra xingar um cara no trânsito que uma vez me fechou. Eu tô falando isso pra você, eu já briguei com o menino guarda de banco, eu não podia ver um que eu queria brigar com eles, que parece que sempre estava me afrontando. Na minha vida, nem sempre eu tive autocontrole da situação. Oi, Camille, seja bem-vinda. Na minha vida, nem sempre eu tive autocontrole. Na minha vida, nem sempre eu fui uma pessoa tranquila. Na minha vida, nem sempre eu fui uma pessoa calma. Pelo contrário, quando eu comecei a andar com Cristo Jesus, eu gostaria que você soubesse aqui que hoje a misericórdia do Senhor habita em mim, que hoje o poder de Deus habita em mim. Mas quando eu comecei a andar com Jesus, eu era uma pessoa totalmente irada, totalmente mal educada, sabe, terrível, vingativa, mal-humorada. Sabe, hoje eu vou falar pra você, pra me tirar do prumo, a pessoa tem que ser boa demais, ela tem que fazer um curso em Harvard pra ela, sabe, me tirar da compostura mesmo, pra me fazer sair, sabe, da razão, pra fazer eu perder a razão, a coisa mais difícil do mundo. Porque eu sou boa? Não sou boa. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, porque todos os dias, você tá entendendo? Eu medito na palavra do Senhor, porque todos os dias eu estou em Cristo Jesus, porque eu busco aquele que está no livro, né? Aqui, ó. Esse é o livro mais incrível que eu já li na minha vida.
Esse é um livro poderoso, que ele sai daqui e entra aqui. E quando as palavras desse livro saem e entram aqui, a sabedoria está sobre você no tratar com seus clientes. A sabedoria está com você no tratar com seus filhos. A sabedoria de Deus está com você no tratar com a sua família. Quem sabe há anos você tem chamado a sua família para ir para a igreja. Quem sabe há anos você tem tentado convencer a sua família de alguma coisa. E a sua família não tem ido, porque ela olha para você e fala: ué, essa pessoa está há tantos anos na presença de Deus e ela não mudou? Drica, eu também amo a sua pessoa. Eu também te amo, Drica. E ela não aprendeu ainda a tratar com as pessoas? Meu irmão, vou falar para você, as ações suas ajudam, mas o seu testemunho se arrasta. O testemunho seu arrasta por aí. Não adianta você ser uma pessoa de muitas falácias. Se as pessoas que convivem com você, infelizmente, olha para você e fala: uau, que difícil, que intragável. Não quero tomar café com você não. Poxa, que pessoa difícil de lidar. Eu não quero estar na companhia dessa pessoa. E eu encerro essa palavra aqui, dizendo para você que a sabedoria de Cristo Jesus esteja sobre você. Obrigada a você que veio, obrigada a você que passou por esta live. Que Deus te abençoe grandemente. Que a presença do Espírito Santo esteja com você agora. Que você possa levantar suas mãos para o céu, que eu vou orar aqui para encerrar. E eu vou ministrar sobre a sua vida debaixo da autoridade do nome e do sangue de Jesus. Debaixo da mão poderosa de Cristo Jesus. E me encurvada diante da palavra de Deus, reverente à palavra de Deus. Eu declaro sobre a sua vida um espírito de sabedoria para lidar com os teus filhos. Um espírito de sabedoria para lidar nos negócios, com seus clientes, com seus pais, com seus familiares. Eu declaro sobre você força, eu declaro sobre você coragem, eu declaro sobre você discernimento, eu declaro sobre você a alegria da salvação, eu declaro sobre você, sabe, o Espírito maravilhoso de Deus. A palavra do Senhor fala bem assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E você possa repetir comigo na sua casa, onde você estiver. Bate no seu coração e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar a boa nova, a boa palavra, o evangelho do Senhor, para anunciar a boa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre você, para que você anuncie as palavras perfeitas, para que você tenha os pés formosos, em nome do Senhor Jesus.